Olá, alunos da primeira série do ensino médio do Colégio Caldas. Mais uma videoaula de Química. E agora, para terminar as videoaulas dessa semana, nós vamos estar falando sobre o último capítulo da apostila 1, capítulo 5, que fala sobre quantidade de matéria, constante de Avogadro e massa molar. Então a gente vai perceber que a química vai se misturar ainda mais com cálculos matemáticos. É pré-requisito dessa aula que você domine bem o assunto de grandezas diretamente proporcionais, que o seu raciocínio lógico esteja aberto e bem abstrato, e que você tenha um raciocínio lógico concreto também firme, tá? Então é interessante que se você tem algum problema com regra de 3, ou você resolve nessa aula comigo, ou a gente vai ter alguns problemas futuros, mas eu espero que a gente consiga resolvê-los da melhor maneira possível, tá bom? Bom, essa aula aí é uma aula muito importante, porque esse assunto ele cai em vários vestibulares, no Enem, em muitas provas de seleção, tá? E também na lista de exercícios dessa semana e quem sabe numa prova presencial quando esse coronavírus passar. Bom, gente, a gente vai falar um pouco sobre como foi determinada a massa de todos os átomos que existem, na natureza. Como é que foi determinada essa massa? Se eu não consigo nem enxergar o átomo, como é que eu posso falar que o oxigênio tem massa 16 gramas? Não é esquisito pegar e falar que o oxigênio tem massa 16 gramas? Será que isso é uma verdade quando a gente aprende lá que quando a gente está aprendendo um pouco de atomística, a gente tem que o símbolo do elemento é X, não é isso? Certo? A gente tem o número atômico dele embaixo e a massa em cima, à direita ou à esquerda. E nós vimos lá, quando a gente estava estudando atomística, que a massa é a soma do número atômico mais o número de nêutrons. Contudo, gente, essa massa que a gente determina para cada representação atômica naquele momento, em capítulos passados, ela não está expressa em grama, ela está expressa em U. Então, essa massa aqui é expressa em U. E o que é o U? O U foi um padrão referencial para determinar a massa dos átomos. E como é que surgiu esse padrão, como é que ele foi adotado e como se processou nesse processo, Como se processou nesse processo? Como se procedeu nesse processo? Bom, como foi medida a massa dos átomos? Então, se fosse possível, imagine que eu tenho um átomo aí de carbono, tá? De massa 12. Por que foi adotado o carbono de massa 12 como átomo referencial? Porque ele era o mais abundante naquele momento e ele estava presente na maioria das moléculas que existiam. Então nada mais justo que pegar um elemento que está presente em muitas moléculas orgânicas e inorgânicas, tá? Então, eu peguei esse átomo de carbono de massa 12 e fatiei ele em 12 fatias, Dividi ele em 12 fatias e percebi que se eu tirasse uma dessas 12 fatias, ou seja, 1/12 do átomo de carbono 12, foi adotado essa quantidade, 1/12 do átomo de carbono 12, como uma quantidade referência para medir a massa de todos os demais átomos. E chamou esse 1/12 de átomo de carbono 12 como um U. Esse U é a unidade que a gente expressa a massa do átomo lá quando a gente soma próton mais nêutron, tá bom? E esse U equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Ou seja, é uma massa extremamente pequena, difícil de ser trabalhada e difícil de ser medida, em dia a dia, no cotidiano. Como é que você vai pegar e vai medir 40 U de alguma coisa usando os instrumentos convencionais que nós temos, a balança convencional? Ficou difícil, Mas a primeiro momento era utilizado e foi muito importante porque através desse referencial a gente conseguiu determinar a massa de todos os demais átomos. Então, carbono 12, ele virou um padrão de referência para a determinação das massas dos átomos. Olha só. Quando eu falo que o nitrogênio tem 17U, quer dizer que ele é 17 vezes mais pesado do que 1/12 do carbono de massa 12.
Quando eu falo que o cálcio tem 40 U, quer dizer que ele é 40 vezes mais pesado que 1/12 do átomo de carbono 12. Quando eu falo que o ferro é 56 U, quer dizer que ele é 56 vezes mais pesado que 1/12 do átomo de carbono 12. Então foi comparando esse 1/12 do átomo de carbono 12 com a massa dos outros elementos e foi se determinando o quanto ele era mais ou menos pesado em relação a esse referencial. Já que é muito difícil medir essa massa dos átomos, então eu precisei de uma coisa microscópica para medir coisas microscópicas. E essa coisa microscópica calhou a ser 1/12 do carbono de massa 12. Bom, com isso, a gente precisou trabalhar aí um modo de pegar isso, que era uma massa muito pequena, da ordem de 10 a menos 24, em massa mais palpável, transformar essa quantidade de átomos e de substâncias que são manipulados no dia a dia em algo em que a gente pudesse medir isso de maneira mais assertiva, em grama. E aí foi criada a unidade mol. O que é um mol? Um mol é uma quantidade de matéria, sendo uma unidade química criada a fim de facilitar a manipulação de quantidades de substâncias no mundo atual. O mol, ele é uma unidade como uma dúzia. Uma dúzia é uma quantidade específica de entidades, de unidades de qualquer coisa. Uma dúzia de ovos, 12 ovos. Uma dúzia de alunos, 12 alunos. Uma dúzia de bananas, 12 bananas. A mesma coisa é o mol. O mol é uma quantidade específica, de unidades químicas, que foi criada. O mol vem do grego amontoado, porque é uma quantidade enorme de unidades químicas amontoada em determinado sistema. Um mol de qualquer coisa equivale a 6 vezes 10 a 23 partículas, unidades elementares daquela coisa. Então, um mol de bananas, 6 vezes 10 a 23 bananas. Um mol de alunos, 6 vezes 10 a 23 alunos. Um mol de macacos, 6 vezes 10 a 23 macacos. E essa unidade, ela foi criada, bom? E ela está muito relacionada com a constante de Avogadro. A constante de Avogadro é exatamente esse número aqui, 6 vezes 10 a 23 partículas, que equivale a um mol de qualquer coisa. E para que ela foi criada? O número de Avogadro, o constante de Avogadro, ele faz a conversão, olha que interessante, da massa de um material de U para grama. Então, a massa de um material ela vai ser numericamente igual à sua massa em U, só que eu vou conseguir colocá-lo em grama, que é importante porque eu preciso manipular substâncias em grama no meu cotidiano. Quando eu falo que eu tenho um átomo de nitrogênio, nós vimos que a massa do nitrogênio é igual a 14, Aqui de cima é 14, vocês me perdoem, 17 não é, a massa do nitrogênio é 14. Bom, quando eu falo um átomo de nitrogênio, a massa é 14 U. Quando eu falo em 6 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio, a massa já vai ser 14 gramas. Perceba que eu preciso reunir uma quantidade absurdamente grande, um amontoado de átomos de nitrogênio, para que essa massa que era 14 U ficasse 14 gramas. É justamente o meu fator de correção. Uma molécula de água pesa 18 U. 6 vezes 10 a 23 moléculas de água já vão pesar 18 gramas, certo? Então, quando eu amontoo essa quantidade, eu consigo converter a massa de substâncias e átomos que estão em U para grama. Isso vai facilitar muito a minha vida e os cálculos matemáticos envolvendo quantidades dessas substâncias no meu cotidiano. Bom, depois aqui eu tenho o que nós chamamos de massa molar. O que é a massa molar aí para a gente entender? A massa molar, certo? É a soma das massas dos átomos de uma substância química expressa em grama existente em 1 mol. Então, quando eu pego e tenho a massa molar, é a soma das massas dos átomos de uma substância química, só que agora expressa em gramas, Porque eu consigo fazer esse fator de conversão baseado no que a gente viu ali. Então, olha só como é que funciona esse processo. Aqui eu tenho o NaCl, que é o cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha.
Vamos calcular a massa dele, certo? Essas massas vão estar sempre disponíveis em dados para vocês, certo? Aqui, ó, nas questões. Ou, se não estiver disponível, vai ter que ter um acesso à tabela periódica na prova. Na prova da UERJ, por exemplo, tem uma tabela periódica no final da prova. No Enem, as massas já vêm prontas. E aí eu quero calcular a massa disso. Eu sei já de cabeça, apesar de modificar ali alguns, mas eu sempre corrijo, sempre fica certo no final, que o sódio é 23 e o cloro é 35,5. Então, se eu só tenho um sódio e um cloro, 23 mais 35,5 vai dar 58,5 gramas por mol, porque eu estou calculando a massa molar, que é a quantidade em gramas existente em 1 mol, certo? Olha o ácido sulfúrico. O hidrogênio ele tem massa 1, o enxofre 32 e o oxigênio 16. Então aqui eu já vou ter que multiplicar pelos índices que representam as quantidades de átomos de cada elemento. Então o hidrogênio 1 vezes 2, o enxofre 32 e o oxigênio 16 vezes 4. Então aqui vai dar 2 com 32, 34. 16 vezes 4, 64. 64 com 34, nós vamos ter 98 gramas por mol. Essa é a massa molar do ácido sulfúrico, essa é a massa molar do cloreto de sódio. Correto, gente? Bom, e aí, como que a gente resume essa aula, né? Como que isso cai em exercícios, em exemplos? A gente vai ter 3 exemplos agora para a gente perceber como é que isso é cobrado. Só memorizar, guardar de cor, de coração, esse quadrado aqui, que é 1 mol, é sempre correspondente a 6 vezes 10 a 23 unidades, partículas, moléculas, átomos, íons de alguma coisa, que sempre vai ser igual também à sua massa molar, que é a soma das massas dos átomos presentes, né, de uma substância expressa em gramas por mol. E aí eu sempre posso relacionar 1 mol com a massa molar, 1 mol com a quantidade de partículas, a quantidade de partículas com a massa molar, ou seja, eu posso fazer um jogo de brincadeira entre essas unidades que representam a mesma quantidade de uma coisa. Então vamos ao primeiro exemplo que diz o seguinte: determine a quantidade de moléculas. Quando ele pede quantidade de moléculas, ele está pedindo o número de moléculas. Então eu já vou relacionar o meu 6 vezes 10 a 23, tá? Existente em um copo de 360 gramas de água, tá bom? Então determine a quantidade de moléculas de água existente em um copo com 360 gramas da substância. A primeira coisa é fazermos a massa molar da água, sim? Então aqui eu tenho H2O. O hidrogênio nós sabemos que tem massa 1 vezes 2 e o oxigênio tem massa 16. Então, meu H2O vai ser igual a 18 gramas por mol. Sim? Essa é a massa molar dele. Qual é a dúvida? Sempre que você começar com um problema desse, você pega, leia-o e escreva primeiro a dúvida, que é extraída do próprio leitura do problema. Ele quer saber a quantidade de moléculas X, ó, o número X de moléculas de água, H2O, certo? Existentes num copo com 360 gramas da substância. Em 360 gramas. Essa é a sua dúvida. Qual é a sua certeza? A sua certeza é que quando você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O, você tem uma massa que equivale à massa molar. Então você está relacionando essa grandeza com essa. E a massa molar nós vimos que é igual a 18 gramas. Sim? Bom, aí a gente pode pegar e tentar facilitar essa conta. Como que a gente facilita? Fazendo 6 vezes isso?
Você quer descobrir x, então você vai ter que ver a proporção daqui para cá. Perceba que 18 para 360, de 18 para 360, eu multipliquei por 20. Se eu multiplico por 2, dá 36, vezes 10, 360. Então aqui também é só multiplicar por 20, para achar o valor de x. E multiplicar por 20 é a mesma coisa que multiplicar por 2 vezes 10 a 1. Então, quando você pega 6 vezes 10 a 23 e multiplica por 2 vezes 10 a 1, você vai achar o quê? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 6 vezes 10 a 23 vezes 2 vezes 10 a 1. 6 vezes 2, 12. Vezes 10, repete a base da potência e somos expoentes. 23 com 21, 24. Então aqui vai ser 1,2 vezes 10 a 25. Colocando em notação científica, porque geralmente os problemas envolvem a resposta em notação científica, principalmente quantidade de átomos, moléculas, utilizando a constante de Avogadro. Tá? Então saiu de 12 e foi para 1,2 vezes 10 a 25. Então essa é a minha resposta em relação à quantidade de moléculas de água que eu tenho nesse copo de 360 gramas. Então meu x aqui, 1,2 vezes 10 a 25 moléculas. Moléculas de quem? De H2O. E aí a gente termina nesse primeiro exemplo aí, tranquilinho. Tudo bem, gente? Ah, professor, não consigo ter essa visão matemática sua. Faz, normal. O problema é que numa prova, se você tem essa visão matemática, você consegue encurtar os seus cálculos e diminuir a sua propagação de erro. Isso te ajuda muito na hora de um processo seletivo, tá? Bom, vamos aí ao exemplo 2, que diz o seguinte. Uma barra de ferro de 5,6 kg possui que quantidade em mol de ferro? Então aqui ele já deu dado referente a essa barra de ferro, tá bom? Deixa eu só acender aqui, não sei se vocês estão percebendo bem, tá? 5,6 quilos, tá vendo aí? E ele quer saber isso. Ó, bom, vamos lá. Então, qual é a minha dúvida? Porque eu tenho que começar com a minha dúvida. Uma barra de ferro de 5,6 kg possui que quantidade em mol de ferro? Essa quantidade aqui, de cara, eu vou ter que transformar isso aqui para grama, porque eu relaciono a massa em grama. 1 kg tem 1.000 gramas. Então, multiplicando isso por 1.000, eu estou falando, na verdade, de 5.600 gramas. Perfeito? Agora a gente vai para a nossa dúvida. Ele quer saber que quantidade de mol de ferro, ó, X mol de ferro, estão presentes numa barra de 5,6 kg, que nós vimos que é uma barra que tem 5.600 gramas. Essa é a minha dúvida. Qual é a minha certeza, Pedro? Quando eu tenho 1 mol de ferro, esse 1 mol de ferro é igual à sua massa molar, que a questão deu, 56 gramas por mol. Então aqui, 56 gramas. O que eu vou fazer? Multiplico meios por extremos, né? E vou achar o valor de x aí. Olha, de 56 para 5.600, eu não sei se vocês perceberam, mas daqui para cá, assim como teve a relação daqui, também tem uma aqui. Eu multipliquei por 100, de 56 para 5.600. Então, para achar o valor de x aqui, também é só fazer a mesma coisa, multiplicar 1 por 100, porque eu mantenho a proporção, né? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Logo, quer dizer que o meu x vai ser igual aí a 100 mol de
Certo, galera? Tranquilo? E agora nós vamos para a última questão aí, que fala sobre uma aliança de ouro 18 quilates. Olha que interessante, e ela fala o seguinte. Uma aliança de ouro 18 quilates possui 0,4 mol de ouro. Determine a massa de ouro nesta aliança, tá? Então, ele diz que uma aliança de ouro 18 quilates possui 0,4 mol de ouro e ele quer que você determine a massa. Então, você vai relacionar mol com massa. Qual é a quantidade X gramas de ouro quando eu tenho 0,4 mol? Correto? Essa é a sua dúvida. Ah, professor, meu Deus do céu, nessa questão não veio as massas. Sim, não veio as massas. O que você vai fazer agora, aluno? Você vai fazer o seguinte. Existem provas de vestibulares, como eu falei, eu peguei a apostila leva agora, que não vem a massa assim, bonitinha. Então, provavelmente na sua prova vai ter, certo, a tabela periódica. Se você acessar em capítulos mais para frente aqui, vocês vão ver a tabela periódica na apostila de vocês. E quando vocês veem a tabela periódica, vocês conseguem perceber qual que seria a massa desse ouro, tá bom? A massa do ouro, ela é 197 gramas, tá? Eu já sei de cabeça aqui, bonitinho, tá? Mas eu só vou confirmar porque a minha cabeça, ela às vezes pega e pode pecar, né? Deixa eu só confirmar aqui bonitinho, tá? A parte de tabela periódica eu peguei do 3º ano aqui, pra gente perceber, né? Já que de vocês eu percebi que pensei que tinha, mas ainda não tá evoluindo nesse. E eu vou conferir a massa do ouro. Bom, isso aí. Massa do ouro, 197 gramas mesmo, né? Como eu havia falado. Então, quando eu tenho 197 gramas de ouro, eu vou ter o quê? 1 mol. Porque 1 mol é igual a sua massa molar. Aqui você vai multiplicar meios por extremos. Então a gente vai ter que fazer essa conta, porque aqui não existe nenhuma proporção, né, pré-definida, bonitinha aí não. Então a gente faz essa continha aqui do lado, ó. 197 vezes 0,4. 4 vezes 7, 8. E vai 1. 4 vezes 9... 4 vezes 7, 28. E vai 2, perdoem. 4 vezes 9, 36. 36 com 2 vai dar 38. 3. 4 vezes 1, 4. Com 3, 7. Aqui eu vou botar um mais. 0, 0, 0. Somo tudo. 8, 8, 7, 0. Quantas casas após a vírgula? Apenas uma casa após a vírgula. Então, aqui. Então, quer dizer que meu x vai ser igual aí, certo? Ó, 10% disso seria uma casa após a vírgula. Então, desculpem, perdoem, a vírgula vai para cá. Tem uma casa, né? Então, seria 78,8 gramas. Então, eu vou botar aqui meu x igual a 78,8 gramas. De quem? 78,8 gramas de ouro. Tudo bem, gente? Então essa é a nossa videoaula sobre relações numéricas do mol. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, tá bom? Eu estou gostando muito desse novo formato, é bom que eu fique um pouco mais próximo de vocês, parece que eu estou realmente na sala de aula e a gente vai processando dessa maneira. Qualquer dúvida, deixe nos comentários desse vídeo,
clique em gostei se você gostou, né? E qualquer dúvida, tire as dúvidas aí pelos grupos de WhatsApp ou pelos nossos telefones pessoais, vocês sabem bem os números. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!